Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, dando seguimento à série Como Vencer em Ano de Pandemia. Hoje nós vamos ler Mateus 4, verso 1 e 2, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu queria pedir a você que nos nossos vídeos semanais, os nossos vídeos Café com Palavra, você não deixasse de nos ajudar divulgando, nos ajudar falando, nos ajudar comentando e dê o seu like aí. É muito importante você comentar se você está sendo abençoado, se você quer fazer um pedido de oração, se você quer fazer um pedido de alguma coisa. Deixa aí no nosso canal Pastor Gilberto P. Silva, para que nós possamos estar compartilhando a palavra de Deus e divulgando também o Evangelho. Hoje eu quero falar sobre o treinamento de Deus em meio à dificuldade. Pandemia, vírus, enfermidade, isolamento, tudo isso são coisas que nós não gostamos, não queremos, não achamos agradável. E muitos de nós passamos por situações até de medo. Quando alguém diz fulano está com Covid, fulano é da igreja, fulano está internado. Irmãos, permita ser treinado em tempos difíceis. As pessoas que crescem não são aquelas que têm facilidade. As pessoas que crescem são aquelas que têm disposição. O sol quente que vem para um, vem para outro. Só que tem gente que procura sombra, tem gente que aproveita para vender água. Tem temporal que quando vem a chuva, tem pessoas que procuram uma proteção. Tem gente que aproveita para vender capa ou para vender sombrinhas. O que eu estou te falando? Irmão, o tempo do deserto, o tempo de sofrimento, o tempo de aperto, também é tempo de aprendizado. Aqui, Jesus está nos mostrando que existe um tempo que para nós nos tornarmos vencedores, nós não podemos tirar da nossa vida. Que tempo é esse? Tempo de aprendizado, tempo de treinamento. Jesus foi batizado e a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus aonde? Ao deserto. Deserto também é lugar que Deus leva os seus filhos. Pastor, mas deserto ninguém mora nele. Deserto ninguém festeja nele. Deserto ninguém cria projeto neles, correto. Mas todo deserto abre na nossa vida uma fase de treinamento. O treinamento busca o quê? Aprovação. Treinamento busca aprovação. E aprovação busca o quê? Promoção. Toda vez que Deus te treina, Ele quer te aprovar. E toda vez que Ele te aprova, Ele quer te promover. Pensa nisso. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Agora, olha que coisa interessante. Levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto não poderia falar
O Espírito Santo levou Jesus ao deserto e Deus o Pai o treinou. Irmãos, a Bíblia diz, para ser tentado. Veja que Jesus teve que passar pelas maiores artimanhas das trevas. Jesus precisou entender cada ataque do diabo no momento da sua maior fragilidade. Jesus estava abandonado, sozinho no deserto, sem ninguém, sem nenhuma pessoa. Ele, o Espírito Santo e o tentador. Deserto, tentação, diabo. E a Bíblia diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O teu treinamento, aprenda isso. Ainda que seja no lugar mais difícil, Deus vai estar contigo. No teu treinamento, se o teu inimigo for o teu maior adversário, se o diabo for o teu maior adversário, Deus está contigo. Preste atenção. A Bíblia diz qual era a atitude de Satanás contra Jesus, tentar Jesus. A Bíblia diz, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O lugar era ruim, a situação era ruim, a necessidade era muito grande. 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome. A provação que Jesus passou, a cada dia crescia mais. Mas eu queria que você entendesse o versículo 11. Depois que Satanás atacou Jesus 3 vezes, o verso 11 diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Jesus estava no deserto sendo treinado. Jesus estava no deserto para ser provado. Jesus estava no deserto para aprender habilidades dele como homem que ele precisava passar. Jejuar, depender de Deus, jejuar, se abster do físico, do material. Agora ele estava humildemente na dependência total do Espírito Santo. Porque quem estava no deserto com Jesus? O Espírito Santo. E a Bíblia diz, depois que ele venceu Satanás. E como Jesus venceu Satanás? Transformando pedra em pães? Pulando do pináculo? Prostrado adorando? Não. Jesus venceu dizendo, está escrito. É na palavra que tem o seu recurso. O recurso de transformar pedras em pães não está na ideia do diabo. Está em você se alimentar da palavra que procede da boca de Deus. E é bonito isso, porque a Bíblia diz que quando Jesus, a primeira, a segunda, a terceira vez, disse ao tentador, está escrito, ele já não podia mais prevalecer com as artimanhas. Por quê? Quando ele montava uma cilada, Jesus desarmava a cilada com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Se a tua necessidade chegar, ou se a tua maior necessidade chegar, mantenha-se firme na dependência de Deus, sendo treinado por Ele, mas não abra mão da vontade de Deus.
Talvez você diga, pastor, eu estou sofrendo muito, estou sozinho, o meu deserto eu enfrento na maior solidão. Você pode não ter pessoas ao seu lado, você pode não ter família ao seu lado, você pode não ter amigo ao seu lado, mas o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está em cima e está embaixo, está à direita e está à esquerda, está à frente e está atrás, porque o Espírito Santo é aquele que te guarda em todas as suas lutas. E eu quero te dizer que a necessidade de Jesus, quando Jesus teve fome, Jesus sabia que ele dependia de uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele venceu Satanás com as Escrituras, o diabo o deixou. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, a poderosa e potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o caminho? O caminho não é você sair para a batalha, o caminho é você se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus que vai te dar a estratégia, que vai te dar o recurso, que vai te dar o tempo certo, que vai te dar o caminho, a direção. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você tenha esse tempo de treinamento com o Espírito Santo. Não peça para ele te levar a lugares fáceis, a lugares simples, mas diga a ele: me dê sabedoria, me dê resiliência. Eu quero abrir mão da minha própria vontade para ser treinado pelo Espírito Santo, no lugar certo, da forma certa, para a glória de Deus. Deus enche o teu coração, Deus enche a tua vida, e que o Espírito Santo te cubra de paz e de poder, em nome de Jesus. Não esqueça de nos ajudar, se inscrevendo, compartilhando e ativando o sininho. Deus te abençoe.